Nós também hoje vamos fazer a segunda chamada da ceia. Você que não pôde participar da primeira chamada da ceia, hoje é a segunda chamada. Quem vai participar? Levanta a mão comigo para a gente ter uma ideia aqui. Meus diáconos já estão aí providenciando, né? Então tá bom, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Erga suas mãos, vamos orar pelo Alex, que vai ser só a ferramenta de Deus nesse lugar, para que Deus possa manifestar a sua bondade e vontade. Deus, eis aqui o teu filho, Pai, ferramenta tua, a quem o Senhor chamou para neste dia, Senhor, ser o teu porta-voz através da sua palavra. Então, importa que ele diminua agora, que ele esvazie, Senhor, e o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, usá-lo de maneira poderosa nesta manhã. Como igreja, nós te pedimos, ó Senhor, que ele seja oráculo aqui nessa casa de oração, que a palavra que sai de sua boca possa alcançar os nossos corações, e usa ele poderosamente. Como igreja, nós clamamos e te pedimos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja, amém? Diminui um pouquinho, está dando microfonia. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. À medida que você for abrindo, por gentileza, se ponha de pé. Amém? Gente, essa palavra faz parte da série de devocionais Viva Extraordinariamente. Você pode estar acessando o Spotify, que esse devocional em áudio já está lá. Subiu no dia de ontem esse devocional para lá. Quem tem feito a leitura tem sido a Ingrid. Ingrid, tá de parabéns, Liguinha, tá muito bom. Tá? Você pode estar no carro, ouvindo, em casa, fazendo alguma coisa. Tá? Deus usou a vida do Jonathan, que agilizou essa plataforma. A ideia já era fazer, mas ele conseguiu apressar isso, agilizar. Amém? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz o seguinte: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu quero me ater nessa segunda parte do versículo e ler novamente. Diz: pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Você pode se assentar, tomar assento, glorificando o Senhor. Amém? Gente, tá muito alto aí, tá bom? Aleluia. Gente, o devocional dessa semana, que começou na segunda-feira, fala sobre o temor do Senhor. E nós temos como tema hoje a pregação, um lugar para a sua glória. Nós vemos no decorrer da humanidade, em toda a história da humanidade, Deus sempre procurando um lugar onde Ele possa habitar e estar com o homem e entre os homens. Tanto na própria Bíblia Sagrada nós vemos isso, mas também nós vemos isso na história atual, na história moderna, na contemporânea. Amém? Só que antes de eu me partir para o conteúdo dessa pregação, eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é a respeito do temor, o que a gente já vem falando a semana toda. E o temor, gente, não estranhe se eu não tiver muita vontade com isso aqui, tá bom? No teatro é mais fácil, mas aqui ao vivo assim é mais complicado. O temor do Senhor,
a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor seria uma chave de acesso àquilo que Deus tem para fazer e para derramar sobre nós. A palavra temor, ela traz toda uma conotação de um respeito muito profundo por Deus. Mas também a gente não pode negligenciar que essa mesma palavra, ela também tem a conotação, tem o entendimento de medo e de pavor. Né? E falar de medo e de pavor, a gente está bem entendido nesses últimos dias o que tem acontecido, né? Quem é carioca sabe bem como é que é esse processo. Então, só que quando a gente fala de medo e de pavor, Deus ele não quer um povo que se aproxime dele por medo ou com medo de algo. Tommy Tenney, no livro Os Caçadores de Deus, ele fala algo que eu achei muito interessante, que quando a nação sai do Egito, aquele povo sai do Egito, e ele chega diante do monte, o chamado para ir ao monte era um chamado para todos, mas pelo temor daquele monte fumegar, e estremecer, e ser abalado pela presença do Senhor sobre aquele lugar, eles viraram para Moisés e falaram: Moisés, sobe você, porque esse Deus é muito tremendo. Nós estamos com temor de chegar em sua presença, e ali você pode entender que nós estamos com medo, nós estamos com pavor de chegar diante desse Deus. E Moisés sobe e acontece tudo o que a gente já sabe. E só que eu quero... Fica claro uma coisa aqui, quando a gente fala a respeito de medo num relacionamento, medo em relacionamento não cabe. Relacionamento e medo não cabe. Amém? Se tem um relacionamento e tem medo, não tem relacionamento. Tem algo que você pode até chamar de relacionamento, mas não é relacionamento. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quem é pai, mãe, amigo, tem grupos aqui, quantos de vocês gostariam de ser respeitado no grupo de vocês por medo? Já pensou você, mãe, ouvir do seu filho: eu te respeito porque eu tenho medo de você e não porque eu te amo? O nosso relacionamento com o Senhor, Ele não deseja que tenhamos medo dEle, mas sim que tenhamos um profundo respeito por Ele. Porque com o respeito a gente pode se aproximar, com respeito a gente pode se achegar. Uma comparação interessante que o nosso devocional faz é aquela criança que quando o pai está enfurecido, ele esbraveja pela casa, ele fala, ele briga, ele grita. Aquela criança no primeiro momento talvez tenha até medo daquele pai, mas ela ainda continua respeitando, porque daqui a um instante ele vai estar correndo pela casa com ela novamente. A sua fúria, diz a palavra, é só por um instante. Amém? Uma outra passagem, Tiago 4:5, ele fala, e eu coloquei aqui na minha cola: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Quando a gente fala de temor, a gente fala também de um forte ciúme de Deus, mas quando você ouvir falar de forte ciúme de Deus, não entenda o que você vê hoje nos telejornais dizendo: fulano matou cicrano porque amava e ficou com ciúme. Isso não é amor, isso é doença. Se você tem um amor pelo outro a ponto de matá-lo porque ele fez algo, isso não é amor, tá? O Espírito do Senhor nos ama a ponto de ter ciúmes, ou seja, eu quero que vocês me respeitem a tal ponto que eu não quero ver vocês entrelaçados nos braços do pecado, compactuando com coisas que eu não fiz vocês para compactuar. Vocês são templo da minha glória, diz o Senhor. Então, quando você vai lá e se suja um pouco, o Espírito do Senhor está dizendo: ei, eu tenho ciúmes de você. Eu quero você para mim, porque quando você está em mim, você é melhor do que isso. Pegou? Amém? Quando você está em mim, você está vencendo depressão.
Até a lâmpada concordou. Quando você está em mim, você está vencendo os sentimentos de suicídio que você teve essa semana. Quando você está em mim, você está em outro nível. E por favor, não estou pregando contra tomar remédio e fazer terapia. Amém? Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Graças a Deus, diz o psicanalista. Amém? Então, gente, se aproximar de Deus é amá-lo, estar nele é respeitá-lo. Se desviar do caminho do pecado é dizer e entender que você tem um respeito tão grande por Deus que aquilo ali não te serve mais. É como um marido que viaja e continua fiel à sua esposa, mesmo tendo investidas de outras, porque ele a ama e a respeita. Amém? E uma coisa que muito habitual que acontece, quando a gente peca, primeira coisa que a gente faz, a gente deixa de ir à igreja, deixa de fazer as coisas de Deus, deixa de exercer ministério e vai se afastando, a ponto de não estar mais. Quando a gente peca, é necessário que a gente se achegue. Isaías diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, Ele é fiel e justo para torná-los brancos como a lã. Então, quando você peca e se aproxima e se arrepende, você entende o poder desse temor e desse Pai. E aquela glória que havia se perdido é sobreposta uma nova glória sobre você. Amém? E quando eu falar de glória aqui, John Piper, pastor John Piper, ele compara muito glória de Deus, podemos entender a beleza de Deus, também com santidade de Deus, né? E essa semana eu falando com o pastor Marco, eu achei muito interessante, só para, de uma forma didática aqui, digamos que aqui tenha um farol grandão, amém? Vamos imaginar aí um farol muito grande, uma luz muito intensa. Você não vai conseguir olhar diretamente para esse farol. A luz vai ofuscar os seus olhos. Mas se você resolver se aproximar desse farol, você ganhar óculos especiais e vir se aproximando, vai chegar uma hora que quem estiver de fora não vai saber quem é você e o que é a luz do farol, porque essa luz vai tomar você. E o que é você e o que é a luz do farol se tornam um. Você pegou isso aí? Amém? E quando falamos de um lugar para a sua glória, é um lugar para que a beleza do Evangelho e a graça de Cristo Jesus esteja morando neste lugar. Agora me responda uma coisa. Tudo que você já tentou até agora, tem beleza de Deus aí? Como diz o Elias, não me responda, mas reflita e a gente vai continuar a pregação. Eu tenho até que horas, pastor? Não é bom perguntar não, tá bom, desculpa. O nosso conteúdo de hoje, gente, ele começa em Adão. Deus no Éden faz Adão, faz Eva, e Deus todos os dias está ali com o casal, está orientando o casal, está falando com o casal. Imagina Adão no final do dia sentando e falando: Senhor, eu dei nome aos animais, mas tem uma galera dos leões aí que dá um trabalho, é muito complicado. E Arão cuidava do jardim junto com sua esposa, só que chega um momento que esse homem que estava na plenitude, estava no Éden, estava no lugar de perfeição, e volta e meia, quando eu estou vendo uma paisagem muito bonita, eu falo para Raquel, minha esposa, eu falo assim: Raquel, se é bonito aqui na terra, imagina lá. Deve ser brabo demais, deve ser muito top, deve ser um negócio, não consigo nem imaginar, gente.
Mas vamos lá, a gente tenta, né? E Adão estava nesse lugar de total plenitude de Deus. Mas a gente, conhecendo a história, a gente sabe que ele recebe uma proposta de se tornar igual a Deus. Satanás o tenta com sua esposa, então eles caem, tenta Eva, Eva cai, e por fim leva o seu marido junto, os dois são expulsos do Éden. E a gente vê então Deus continuar a história procurando um lugar para morar, um lugar para se relacionar. Assim que Adão vai, vem Abel, e Deus está íntimo de Abel. E eu não vou falar porque tem uma galera muito boa, senão a gente vai ficar aqui bastante tempo. Tem Matusalém, tem Noé, enfim. E eu já vou pular para Adão, amém? Falamos de Adão, agora eu vou pular para Abraão. Em Abraão, Deus encontra um amigo em Abraão. E esse amigo de Deus resolve fazer uma promessa a Abraão e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus consegue encontrar em Abraão um lugar para morar, para fazer promessa, para escrever as histórias que virão, mesmo Abraão tendo errado. Deus continua com Abraão. Deus continua escrevendo em Abraão a sua história. Amém? Daqui de Abraão eu já vou pular para Moisés, porque também tem uma galera muito boa. Em Moisés, nós vemos Moisés ser chamado. Moisés ia ao Egito, livrar o povo do Egito, levar o povo, atravessar o mar, e agora estão diante do monte do Senhor. E como eu falei, o monte treme, o monte fumega. Moisés sobe ao monte, e nesse monte Deus mostra para ele algo que ele tinha feito lá nos céus. Ele mostra um tabernáculo e fala: aí, Moisés, quero fazer isso aqui lá na terra. Olha bem, repara bem, isso aqui tem a medida tal. E Deus começa a palestrar com Moisés e mostrar o tabernáculo, algo que ele queria trazer para a terra. E falou: ó, eu quero fazer isso lá embaixo, mas eu conto contigo nesse processo. E aqui eu quero fazer dar um stopzinho. O filho de Maria e de José viu esse tabernáculo lá nos céus, que já está pronto. E ele resolveu descer e rascunhar aqui na terra, para que você e eu viva nesse tabernáculo, amém? Vamos voltar aqui para a pregação. E Moisés então desce, e Moisés vai construir um tabernáculo para o Senhor. E constrói o tabernáculo, o lugar de culto para o Senhor. Só que agora precisa da presença da arca de Deus, que essa presença da arca é a presença de Deus. Uma arca de madeira revestida de ouro, colocado maná ali dentro, colocada a vara de Moisés, a tábua dos mandamentos, com querubins de ouro sobre ela guardando, e ela colocada no lugar santo, onde somente um homem poderia entrar uma vez por ano. E Moisés, nessa visão do tabernáculo, o povo continua com o tabernáculo ali. Passam-se anos no deserto. E agora o povo que já atravessou o Jordão, já está na terra prometida. Um belo dia, essa arca que simbolizava a presença de Deus, que era levada para as guerras, e o povo vencia a guerra, ela é retirada de Israel. A presença de Deus é retirada de Israel pelos filisteus. Só que quando a presença de Deus sai de Israel, a notícia foi tão forte que é chamado esse momento de Icabode, significa a glória acabou. Nasce uma criança que é dada esse nome a ela, Icabode. A mulher que estava para gestar, que estava para
ter um filho naqueles dias, quando ela ouve a notícia, tamanho é o pavor e o medo que ela põe a criança para fora. Ofne e Finéias, que eram sacerdotes diante do Senhor, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram fulminados na presença do Senhor. O sumo sacerdote daqueles dias também morreu. A glória, a presença de Deus se foi. Porém, os cultos continuavam, os rituais ainda continuavam. Vamos fazer mais uma pausa aqui. Ou seja, tinha lugar para culto, tinha aparência de culto, tinha cara de culto, mas não tinha presença de Deus. Agora faça aquela olhada básica para dentro de você. Botou o perfume hoje, botou a sua roupa hoje, a sua fala até fala de crente, parece crente, dá a paz do Senhor, mas não tem presença de Deus. Ao ler essa palavra, eu falei: Senhor, eu não quero ter cheiro de crente, eu não quero ter jeito de crente, eu preciso da Tua presença. Não faz diferença estar aqui. A música por si só, ela toca as nossas emoções. Mas quando ela toca com a glória de Deus, ela toca muito mais profundo. Um lugar onde a alma e o espírito são divididos e somente a palavra toca neste lugar. A psicologia não toca, a psicanálise não toca. Nada toca, somente a palavra chega ali a ponto de discernir os pensamentos do coração. O que nós ouvimos no ministério de Jesus é que ele estava no meio do povo e ele sabia o que se passava no coração dele. Sabe o que é isso? Ele estava tão linkado com o Espírito que ele discernia o que havia lá. Chega de ter cheiro de crente, aparência de crente, sem presença de Deus. Está na hora do resgate dessa presença e dizer: Senhor, é aqui, eu sou esse tabernáculo, vem habitar em mim, porque pode ter o tabernáculo, mas precisa da presença. Quando Israel tirava o tabernáculo e levava para a guerra, era vitória. Quando a arca estava no tabernáculo, era o povo feliz. A arca era o símbolo da presença de um Deus que jamais se esqueceu de Israel. E quando se diz que ela foi roubada de Israel, a história é tão ruim, essa notícia causa tanto temor, tanto pavor no povo, que o povo se diz: e agora? Acabou. Não tem graça eu subir, estar lá, sacrificando e fazendo diante do Senhor. O sacerdote passou a se perguntar: o que eu estou fazendo aqui agora? É como um pastor se perguntar: o que eu vou fazer no culto hoje, se não tem a presença de Deus? O que eu vou cantar hoje, os ministros, se Deus não vem? Para que eu vou abrir o portão e servir aos irmãos, se Deus não está lá? É só um ajuntamento de pessoas. E eu quero compartilhar com vocês um livro chamado O Avivamento de Azusa, do bispo Clark Otis. E eu estou ficando bonito, né, gente? Falando um monte de livro aqui, tu fica assim: uau! Não, fique tranquilo. Esses livros fui lendo há pouco tempo. Tenho lido há muito tempo, não. E o bispo Clark Otis, ele diz que em 1906, Deus aquece o coração de William Seymour, de tal forma que quando as pessoas estavam quadras distante da casa em Azusa, elas já eram tomadas pela presença de Deus. E ele continua narrando que há momentos em que não se precisava do pregador, há momentos que não se precisava dos ministros, não se precisava daqueles que serviam aquela casa para que funcionasse o culto, porque o próprio Deus já ministrava com eles naquele lugar. Não precisava de uma palavra para as pessoas entrarem chorando, para pessoas se arrependerem dos seus pecados. Não era um bom pregador,
era apenas a presença de Deus, que tomou Los Angeles em 1906, através da Rua Azusa. Quando há a presença de Deus, a mudança, tudo é diferente. Amém? Pensei que você ia falar para eu parar de pregar. E eu quero te fazer uma pergunta de reflexão. Tem glória aí? Ou o tabernáculo está vazio? Amém? Amém não, né? Misericórdia, né, gente? E vamos pular então aqui do tabernáculo de Moisés, vamos para o tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi, eu fiz algumas anotações aqui. Davi, quando ele sobe ao trono, ele põe em seu coração: vamos trazer a arca de Deus para Israel. E é por isso que você vê a história de Davi, o quanto esse camarada correspondia àquilo que Deus tinha proposto para ele. E vemos essa paixão sendo correspondida de Deus para com ele. Então, ele vai lá, toma a arca, ou melhor, ele vai lá e resolve trazer a arca. E ele falou: olha, vamos separar uns carros de boi maneiro, negócio top, boi bom, carro bom, roda boa, e vamos lá pegar a arca do Senhor. E quando eles estão trazendo a arca do Senhor, a estrada não era asfaltada naquela época, chão de terra batido, o carro dá uma balançada, e um dos sacerdotes, Uzá, toca na arca. A intenção de Uzá era boa? A motivação do coração era bom? Mas quando Uzá toca na arca do Senhor, ele morre. Ele cai fulminado, porque o problema de Deus são os sacerdotes que estão, mas não estão temendo e respeitando a sua presença. Não é com aquele que não conhece, não sabe, mas é com aquele que sabe e a trata de qualquer maneira. A presença de Deus, ela é para ser respeitada. Amém? Então, quando Uzá toca, Uzá cai morto, Davi olha e falou: eu tenho um problema agora. Pega essa arca, põe na casa de Obed-Edom, deixa essa arca lá. Eu não sei qual foi a situação ali, a Bíblia não relata, mas a arca fica na casa de Obed-Edom. E a arca na casa de Obed-Edom, 3 meses se passa, e alguém chega para Davi e falou: Davi, meu rei, está sabendo o que está acontecendo na casa de Obed-Edom? Não, o que houve? Deus está abençoando a casa dele muito e muito, a ponto de ser notícia na vizinhança. E sabe por que está fazendo isso? Sei, porque nós deixamos a arca da presença, da glória do Senhor lá. E onde há a presença de Deus, a abundância, a fartura de bens e de alegria e de satisfação e de prazer do Senhor. Mas Obed-Edom não era do povo de Deus. Ele era de Gate, era um geteu. Mas e aí? Mas sabia respeitar a presença que estava em sua casa. E Davi fala: então vamos trazer isso. Vamos trazer, vamos lá, vamos ler, vamos saber como foi feito esse transporte. E eles souberam que o transporte era com varas de madeira, que era colocada na arca, colocada nas costas do sacerdote. E a cada 6 passos, no 7º, ele sacrificava ao Senhor. A arca era para ser trazida nos ombros, só que Davi dá um plus. Ele falou: vamos sacrificar a cada 7º passo. Só que isso não eram metros de distância, eram quilômetros de distância. Sabe o que Davi estava fazendo? Um caminho de sangue para trazer a presença do Senhor. Que não era de qualquer maneira, tinha que ser trazido nas costas, com responsabilidade. Não é de qualquer maneira que a gente transporta isso, é com responsabilidade. Você está pegando essa ideia? Você é líder, você é ministro de Deus, você que está aqui hoje e disse sim ao Senhor, é com responsabilidade, não é de qualquer maneira, mas com um sacrifício para se levar essa glória, porque essa glória é de graça, mas não é barata, e também não é impossível.
Amém? E eles vão trazendo a presença do Senhor. E chega num determinado momento. E eu estou correndo aqui, tá, igreja? E chega num determinado momento em que quando chega em Jerusalém, Davi, vamos levar para o tabernáculo, Davi? Não. Vamos fazer diferente. Essa presença, ela precisa estar no meio do povo. E Davi resolve fazer uma tenda simples. E bota essa arca no meio do povo. Aqueles que iam trabalhar, passavam pela praça de Jerusalém. Opa, a presença do Senhor está lá. Voltava do trabalho, a presença do Senhor está lá. O povo estava ao redor, agora cultuando ao Senhor. E não era prioridade de alguns, mas sim de todo um povo. Primeiro o concílio da igreja, em Atos, Amós já diz isso antes. O Senhor naqueles dias restauraria o tabernáculo simples, caído de Davi. E o levantaria de suas ruínas. E aqui a gente já pula direto para o templo de Salomão, que era um templo grande, foi muito gasto em dinheiro. Há quem diga que foram bilhões investidos ali, ministros ministrando diante do Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia, uma adoração constante do Senhor, ao Senhor. E esse templo, devido ao pecado do povo, esse templo é destruído, e o povo é levado 70 anos cativo. O povo volta, é dado já no reinado de Ciro, para que o povo voltasse a Jerusalém. E quando o povo volta, eles dizem, precisamos de um lugar para cultuar ao Senhor. Só que esse povo não tem mais a mesma beleza de antes, não tem mais a mesma força de antes, não tem mais a mesma qualidade de antes. E esse povo agora constrói um templo simples para o Senhor. A Bíblia diz que os mais antigos, eles olhavam para o templo antigo, viam beleza. Olhavam para o templo novo, era simples e eles choravam. Aqueles que não conheciam nem o antigo, nem o novo, olhavam para o novo e diziam, glória a Deus, nós temos um lugar de culto ao Senhor. E também choravam e se alegravam diante do Senhor. E aqui eu quero fazer um paralelo com o crente antigo, que era muito forte, tinha vida devocional, tinha maturidade, tinha busca constante com Deus. Hoje você olha para você fazer um devocional por semana, é um sacrifício tanto. Mas eu quero te dar uma palavra para te motivar, e como foi a live de quarta-feira, e está de parabéns os envolvidos, até quem estava filmando também, já está rindo, né? Levanta e anda em nome de Jesus. Você está atrofiado. Sabe por quê? Ageu diz, porque a glória desta casa, simples, sem brilho, pode ser ruim para vocês, mas a glória desta casa será maior que foi a da primeira. É nesta casa a mais glória, a mais beleza, a mais poder que será derramado do que foi na primeira. Vamos restituir vida devocional, igreja? Amém? Vamos restituir caminhada, vamos restituir esse chamado que Deus grita no teu coração e você fica parado, estático, e até hoje, passaram-se anos, você ainda não foi para canto algum. Amém? Ninguém deu um amém, né? Então, não dá amém porque o pregador falou, não, pensa aí. Só que agora a gente parte direto daqui para Jesus, a gente já está terminando. E João Batista, ele vem preparar um novo tempo. E ele começa a sua pregação que diz, arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor. Na antiguidade, quando um rei ia visitar uma nação, aquela nação dominada, ele ia lá. Ele precisava que uma equipe fosse antes, reparasse as brechas das ruas, reparasse todo o local, porque onde o rei pisasse, teria que ser um lugar plano, teria que ser um lugar sem nenhuma dificuldade. A carruagem real tinha que passar com tranquilidade. Isaías diz que todo monte será aplanado, todo vale será aplanado.
Porque o rei vem, a glória do Senhor virá e deixará tudo aplanado, tudo estável, para que esse rei possa ir e voltar sem dificuldade. Ele não possa encontrar dificuldades e desníveis para tocar em você, mas para que esse caminho seja reto até a presença dele. Amém? E João Batista começa o seu ministério pegando a galera e batizando, colocando no profundo e levantando. Sabe o que ele estava inaugurando? Ele estava preparando o caminho do Senhor para o rei que viria, para o filho do carpinteiro que viria, para Jesus que veio. E ele, quando estava batizando as pessoas, isso estava simbolizando que esse novo reino que vem, o relacionamento é na profundidade. Não é por cima, mas é por baixo. É mergulhando. É no Espírito, é dentro do Espírito. A ponto de você mergulhar e não saber quem é quem desceu e quem vai subir. Amém? E todo templo, todo tabernáculo que foi inaugurado durante esse período que eu fui falando para você. Jonathan, pega para mim, por favor. Ele é um período que precisou haver sacrifícios para que esse templo fosse inaugurado, para que aquele novo templo também fosse inaugurado. E Jesus, quando vem e se dá naquela cruz, ele é o sacrifício não só para nos salvar, mas também para iniciar esse templo, esse novo templo ao Senhor, para que eu e você possamos estar nele. Precisamos da glória do Senhor. Deixa desse lado aqui, por favor. Eu vou fazer algo aqui para que a gente possa entender bem o que... Não, em tudo aqui. Esse aqui, a galera vai tentar colocar no telão ali. Esse aqui é a sua vida. E você vai começar a escrever a sua história. Amém? Você tem a caneta. Alguém está vendo alguma coisa aí? Não? Só papel? Amém? Me ajuda aí, pessoal. Vou precisar de vocês. Só papel? Amém? Aí você começa, então, a dar os primeiros traços. Me ajuda aí. Já estou um tempo sem desenhar, tá? Você dá o primeiro traço. Quem está mais próximo consegue dizer, pô, Alex, é uma cruz. Estranho, mas é uma cruz. E você continua a viver a sua vida tentando achar um caminho até esse Deus, ou tentando trazer resposta para algumas coisas que até hoje talvez você não tenha encontrado. E você vai continuar dando alguns traços. Só que os anos se passam e você ainda não vê muita resposta, porque, sinceramente, nem para mim que desenha aquilo ali faz sentido. Mas você não desiste, você continua. Mas ainda assim, as coisas continuam sem sentido. Estou segurando um pouquinho até o pessoal vir, tá? E você continua fazendo traços e traços. E as coisas ainda parecem estar sem resposta para você. Agora eu quero fazer uma parada aqui. Tem algumas coisas que estão sem resposta para a gente, não estão? Deus, às vezes, Ele fala de umas formas tão estranhas. Às vezes eu falo, Deus, o Senhor poderia dar uma facilitada aí, que eu não estou entendendo nada. Deus, Ele tem suas formas de falar. Só que nem sempre a gente compreende.
nem sempre a gente entende. Mas Deus continua falando, continua fazendo, e você continua tentando pegar esses rabiscos e dar um sentido a ele. Seja no casamento, seja no trabalho, você continua tentando, e você, como um bom brasileiro que é e não foge à luta, mas ainda assim, nada parece fazer muito sentido. Bom, igreja, tentei, mas parece que não deu muito certo. Isso aqui são as nossas imperfeições no caminho. E Paulo, em 1 Coríntios 13, 12, ele diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como que sou plenamente conhecido. Quando você pega as suas imperfeições e você passa a caneta para o Pai, Ele passa a dar um sentido a todos esses rabiscos. E você passa a entender que a sua vida tem um sentido todo especial. Não é sobre você, é sobre Ele, e por causa dEle, e para Ele. Vamos passar a caneta para quem sabe fazer o desenho? Amém? Pastor Marco, por favor. Passa a caneta. Quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar você que quer tirar as coisas do seu domínio e entender que você precisa passar essa caneta para o Senhor. Você é o papel cheio das imperfeições, mas quando vier o que é perfeito, Ele pegará essas imperfeições suas e transformará no brilho da sua glória. Alguns rabiscos serão apagados e outros serão aproveitados. As suas quedas até hoje servirão de exemplo para aqueles que virão e fortificarão a muitos. Então, em nome de Jesus, agora o senhor vem. Eu quero chamar você aqui à frente. Queremos orar. Sim. Vem, queremos orar com você para te ajudar. Isso é coisa de Deus. Falhando aqui, vai você mesmo. Aqui. Queria estar chamando o ministério também aqui à frente.